Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Língua portuguesa é verbo. Agora sim, meu aluno, ó, verbo, o caldo começa a engrossar. Alexandre, verbo é difícil pra caramba, né? Não, é porque você acha que verbo é língua portuguesa. Não, língua portuguesa é muito mais do que verbo. Mas eu vou ter de mostrar a você conjugação verbal, modo verbal, quais são os principais erros que acontecem e cobrados em prova, então fique tranquilo. Nada de desespero, o verbo não vai complicar a sua vida. Vamos lá? Verbo. O que é verbo? É a palavra que expressa ação, eu comprei o livro, fenômeno, choveu, estado ou mudança de estado. Esse tal verbo, ele varia em pessoa, primeira, segunda e terceira, ele varia em número, singular e plural, ele varia em tempo, presente, passado e futuro, ele varia em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, ele varia em voz, ativa, passiva, reflexiva com ideia recíproca, ou seja, tudo isso você vai ter de ver. Então, o verbo é aquele momento muito gordo, né? Muito forte. Por quê? Porque haja assunto. É assunto para dar com pau. Mas olha o que eu vou fazer, ó. Vou dar uma enxugada no danado e vou passar para você o que é importante para sua aprovação em qualquer concurso público, ok? Então, sem desespero, não vai ficar, ah, meu Deus, o verbo eu não consigo. Você vai conseguir sim, pode ficar tranquilo. Esse início é mais enfadonho, mais chatinho, mas depois a gente vai levantar o moral. Então, vamos embora. Acompanhando comigo, vem aqui, ó. Repare, joguei no segundo momento. Fácil. O verbo, ele tem uma estrutura. O que é uma estrutura? Ele é composto por partes. Você, em outro bloco, já mais ou menos teve uma visão sobre isso. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Quando eu falo assim, vamos. Repare um detalhe. Primeiro detalhe que você tem de perceber. Você se lembra de que, para eu achar o radical de um verbo, pelo menos, né, em regra, tá? Na língua portuguesa nunca é. Tudo é em regra, grosso modo, depende. Então, na teoria, não dá para, ó, dá para esticar isso. Na teoria, repare, para eu achar o radical de um verbo, basta retirar as duas últimas letras. Retiradas as duas últimas letras, você acabou de achar o radical, ok? Então, ficou horrível esse radical aqui, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é padrão alfacom, não é bagunça não. Então, ó, o radical, ok. Radical é uma das partes que compõem o verbo. Não vejo problema. Então, presta atenção. Vou pegar aqui o pretinho. Então, ó, encantávamos, o radical, você já viu, é cante, ok? Detalhe, o mois e o vá são duas desinências. Já vou falar sobre elas. Para eu introduzir essas tais desinências, eu preciso de uma vogal. Então, a vogal que permite a introdução das desinências é a famosíssima vogal temática. Vogal temática que caracteriza, neste caso, um verbo da primeira conjugação. Você se lembra disso? Qual é a vogal temática que caracteriza um verbo da primeira conjugação? É o a. E da segunda conjugação é o é, por exemplo, vender. E da terceira conjugação é o i, por exemplo, partir. Então, vogal temática é aquela vogalzinha que permite a introdução das desinências. Mole, mole. Legal. Tema, michuruca também. O que é o tema? O tema é o conjunto, repare aqui, é o conjunto radical mais vogal temática. Então, quando eu pego o radical e associo a vogal temática, eu acabei de caracterizar o tal do tema. Então, tema é vogal temática mais o radical, nada demais. Pau no burro. Desinência modo temporal e desinência número pessoal estão aqui. Agora preste atenção. Vou dar uma limpada na área para ficar bonito. Preste atenção aqui, ó. Limpei, senão fica esquisito.
seu campo visual não fica legal. Aí você vai ter de agora abrir seu coração. Repare, você no futuro vai ter todas as desinências de modo temporais e número pessoais na ponta da língua. Não há outro caminho. Vai ter de ser mais ou menos assim. Qual é a desinência modo temporal que caracteriza o futuro do subjuntivo? Aí você fala assim, ó, é o R. Qual é a desinência modo temporal que caracteriza, por exemplo, o futuro do pretérito? Aí você ria. E do pretérito imperfeito de um verbo da primeira conjugação? É o vá. E do pretérito imperfeito de um verbo da segunda e terceira conjugação? É o ia. Então, repare, isso, não precisa nem fazer isso aqui, mas você vai ter de ter na ponta da língua, tá? Não há outro caminho, mas por enquanto, não. Por enquanto você está seguindo a ordem natural, ok? Então, a desinência modo temporal, já diz tudo, vai me indicar o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo, presente, pretérito ou futuro. Fácil, extremamente fácil. Neste caso, repare que o vá é a desinência modo temporal. É a desinência modo temporal que caracteriza exatamente o tal pretérito imperfeito do modo indicativo. Percebeu? E isso vai estar, ó, na ponta da língua. Mas, Alexandre, mas como é que eu vou memorizar isso? Tem um quadrinho, você vai ver. Existe um quadrinho, você tem aí o quadrinho em mão, tá no seu papel, você já imprimiu o papel, tá no papel, e ainda eu vou jogar daqui a pouco no slide para você enxergar. Não esquenta a cabeça. Agora, além dessa tal desinência modo temporal, existe a desinência número pessoal. A número pessoal já diz tudo. Número é se é singular ou plural. E a pessoa, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. Neste caso, repare que a tal da desinência número pessoal é o MOS, desinência DNP, desinência número pessoal. Essa tal desinência número pessoal aqui, neste exemplo, vai me indicar o quê? A pessoa, plural, o número, plural, e a pessoa primeira ficou bem melhor. Então, a pessoa, nós, primeira, e o número, plural. Então, o MOS é uma desinência número pessoal que marca a primeira pessoa do plural. Alexandre, essas tais desinências número pessoais eu também vou ter de decorar? Não há outro caminho. Ó, mas calma, não é para hoje. Passo a passo, cada vez mais contato, eu vou encher o seu saco. Quando você vir, você já tem, ó, tudo na ponta da língua, tá? Então, nada de desespero, calma. Vem comigo, acompanhe. Jogou. Repare, os tais verbos, eles podem ser classificados de várias maneiras. Vai depender de certos aspectos ligados a eles. Por exemplo, o verbo regular é aquele em que, quando conjugado, o macete, não conta para ninguém não, hein? Esse macete eu só dou aqui no Alfacom. Macetão é no Alfacom. Não sei se você me entende. Repare, para saber se o verbo é regular ou irregular, basta conjugá-lo no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Por exemplo, cantar, eu canto. Vender, eu vendo. Partir, eu parto. Pedir, eu peço. Para por aqui. E aí, Alexandre, e daí? E daí? Acompanhe. Quando você pega o verbo, se você conjugar canto, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Se você reparar, acompanhe agora, que o radical, ele se manteve, este verbo é regular. Alexandre é michuruca. É. E adoram acender vela para defunto barato. Agora, ao contrário, se você, quando pega o verbo, sentir qual é o radical, tire as duas últimas letras. O radical é sente. Até o T de tatu. Se você perceber que quando você conjugar o verbo no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, hoje eu, repare, hoje eu sinto. Olha o que aconteceu.
A letra E virou I. Se virou I, mudou. Se mudou, isso marca a tal da irregularidade. Então, o verbo regular é aquele que não tem uma mudança no radical quando conjugado. Ao contrário, o irregular, quando conjugado, ele marca uma mudança. Vai haver uma variação. Vai haver, por exemplo, uma mudança de letra, né, que vai gerar uma mudança fonética. Vou me aproximar de você. É difícil? Mole, mole. Vamos embora. Na língua portuguesa, pau no burro, deixe-me ver meu tempo. Meu tempo. Acompanhe. Acompanhe que eu vou agora, só um detalhezinho. Beleza? Que eu tô aqui, o que eu vou falando com você, com a galera da técnica, tem 270 pessoas aqui, ó, tudo é técnica, é luz, é cabo, você não imagina. Uma doideira. Então repare, anômalos. Quais são os verbos anômalos da língua portuguesa? São só 2, você tem que decorar, ser e ir. Alexandre, mas por que o bicho é anômalo? Sabe por quê? Porque ele varia tanto na hora de ser conjugado que ele não é nada normal, ele é maluco. Ele é chamado de anômalo porque ele é anormal. Como assim? Repare, verbo ser, quando ele é conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Ok. Agora, quando ele é conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Quando eu escrevo eu fui, o que tem a ver com esta forma aqui? Percebeu? Então, por isso que o bicho é anômalo. Porque a variação na conjugação é tão grande que ele é chamado de anormal, tal qual o i. Mesma coisa. I, eu ia, tu ias, ele ia. Legal. Agora, quando eu boto no pretérito perfeito, vira igualzinho o verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Alexandre, mas como é que eu vou fazer a diferença? Aí é só por meio de contexto. Aí vai depender da frase para você entender se é o verbo ser, por exemplo, ou se é o verbo ir. Resumindo, tem de decorar. 2 verbos anômalos, ser e ir, michuruca. Voltei. Verbos defectivos são aqueles que não apresentam uma conjugação completa. Eu já lhe adianto o seguinte, um verbo só pode ser defectivo, repare agora, nos presentes, ou no presente do indicativo, ou no presente do subjuntivo. Não existe verbo defectivo nos pretéritos ou nos futuros. No pretérito e no futuro, qualquer verbo da língua portuguesa vai ter a conjugação completa, mas no presente não. Por exemplo, verbo colorir, vai, eu a parede hoje eu colori, hoje eu coloro? Você não falou isso não, né? Não, eu coloro não existe, aí eu tenho que mudar o verbo, eu pinto. Então, se não existe eu coloro, mas tu colores, ele colore. Então, se não existe a primeira pessoa do singular, ele tem defeito. Ele é defectivo. Percebeu? Acompanhou direitinho comigo? Mole, mole? Beleza. Então, Alexandre, e uma listinha assim de verbos defectivos eu tenho que decorar? Não. Você não tem que decorar nada. Para de bobeira. Isso é treino, a gente vai treinando, aí daqui a pouco você vai pegando cada um deles. Por exemplo, verbo, não estou cheirando bem, venceu, hein? Aí eu vou falar, eu fedo. Não, aí não estou cheirando bem, eu cheiro mal hoje. Passar um limão, né? Um limão levanta o moral, não há dúvida. Então agora você não vai ficar decorando isso, igual um tarado aí. O tarado do defectivo, pode parar. É com tempo, é passo a passo, é sem desespero, pelo amor de Deus. Vem com o papai, vou dar aquela virada, acompanhe. Aqui, abundante, já diz tudo, né? Se é abundante porque é abunda. É grande aqui, é cheio de detalhe, ele é abundante. Por quê? Porque ele trabalha com mais de uma forma. Verbos abundantes também é uma mera convenção de uso, tá? Não vai ficar aí mais uma vez tentando decorar isso que é humanamente impossível. É com o tempo, você vai ver que o verbo pagar é abundante, o verbo imprimir é abundante, o verbo entregar é abundante, mas nada disso. Primeiro passo é você entender o que significa ser abundante. É ter mais de um, repare, mais de um particípio. Então, o particípio é aquela forma
nominal marcada, em regra, pelas terminações ado ou ido. Como assim? Ó, eu tenho falado, aqui no caso pagado, e, sei lá, ele tem vendido. Então, ó, vendido é o particípio do verbo vender. E falado é o particípio do verbo falar. Então, estas terminações, em regra, são as que caracterizam o tal particípio. Mas esse tal particípio ele pode ser abundante. Como assim, Alexandre? Repare que pagado e pago são particípios. Mas só que um é o particípio com ado, chamado, vou botar aqui, ó, chamado de regular. E o outro pago, né, que não tem uma forma certa quanto à terminação, é o chamado de, vou trazer para cá, irregular. Alexandre, mas como é que eu vou saber quando eu uso o tal do particípio regular e quando eu uso o irregular? Vai variar com este verbo aqui, ó, com o verbo chamado auxiliar. Concentre agora. Se o verbo auxiliar for o ter ou o haver, você vai usar o particípio regular, este que termina em ado ou ido. Por exemplo, eu tenho pagado, eu tenho entregado, cuidado, eu tenho imprimido o material inteirinho. Alexandre, mas isso soa muito mal, meu aluno, mas vou fazer o quê? É o certo, ok? Agora, quando o particípio for, o caso aqui é o verbo ser ou o verbo estar, se o particípio for abundante, aí você vai usar o irregular. Então agora o recibo ele foi pago. Cuidado que essa tal abundância, ela não está ligada a qualquer verbo não. Por exemplo, eu ouço demais neguinho querendo botar o verbo trazer como abundante. Como assim? Ó, eu tenho trago o caderno para você e você não tem pegado. Não, tá errado, meu filho. Você não tem trago não, você não tem trazido. Ou ainda, o caderno foi trazido e você não pegou. Tudo é trazido. Por quê? Porque o verbo trazer, ele não abunda quanto ao particípio. Percebeu? Ele não é abundante. Ele só tem um particípio, trazido. Então, seja com ter, com haver, com ser ou com estar, eu tenho de botar trazido. Eu tenho trazido o caderno. O caderno foi trazido ontem e você não pegou. Percebeu? Legal. Além dessa abundância, existem os verbos unipessoais, são conjugados somente na terceira pessoa. Só na terceira pessoa. Seja da terceira pessoa do singular ou do plural. Verbo latir. Você não vai falar eu lato, né? Não, lógico que não. É só na terceira pessoa. Então são os verbos chamados unipessoais, né? O cachorro latiu ou os cachorros latiram. São verbos conjugados apenas na terceira pessoa. Nada demais, pau no burro. Então, além da abundância no particípio, existem os unipessoais. O verbo unipessoal é aquele que só é conjugado, ele é um verbo defectivo, né? Ele não tem a conjugação completa, ele só é conjugado na terceira pessoa, seja do singular ou do plural. Um exemplo, latir. Você não vai falar eu lato, tu lates. Não, é o cachorro. Então, o cachorro late na terceira pessoa do singular e os cachorros latem na terceira pessoa do plural. Por isso, se eles são conjugados só numa pessoa, ele é unipessoal. Michuruca. Os verbos impessoais são vários, com os quais você vai ter contato quando chegarmos à sintaxe. É na tal oração sem sujeito. Por exemplo, o haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Por quê? Porque ele não traz consigo um sujeito. E isso vai gerar derivativos. Por exemplo, ele não vai ser usado no plural. Então, ainda que sejam erros, nunca erros houveram. E sim, erros houve naquele momento. Percebeu? Então tá. Deixe-me ver o meu tempinho. Legal. Vem comigo. Agora eu vou do outro lado para fechar a parte teórica desse primeiro momento. Depois a gente vai fazer o exercise. Virei. Acompanhe. Mais um detalhezinho só.
Olha só, eu canto, e nós cantamos. Repare um detalhe aqui bobo, mas eu vou precisar dessa linguagem no futuro. Concentre. Entenda, cante, mais uma vez, cante é o radical. Quando eu falo canto, repare, vou pegar o preto para ficar bonitinho. A sílaba tônica é o can. E quando eu falo cantamos, a sílaba tônica é o tan. Repare um detalhe. Quando a sílaba tônica, aqui, ó, está dentro do radical, vou melhorar. Quando a vogal tônica, Alexandre, por que ela é a vogal tônica? Exatamente por estar na sílaba tônica. Então, quando a vogal tônica estiver dentro do radical, esta forma verbal é chamada de risotônica. Risotônica é aquela que traz consigo a sílaba tônica dentro do radical. Ok? Repare agora que em cantamos a sílaba tônica está fora do radical. Então, melhor ainda, vou melhorar. Na verdade, ao pé da letra, a vogal tônica, aqui ó, a vogal tônica que se encontra dentro da sílaba tônica, ela está fora do radical. No caso aqui, o A. Quando a vogal tônica fica fora do radical, aí eu não tenho mais o riso. Eu tenho o arriso, a forma arrisotônica. Repare que este A é negação, tal qual a normal. Ou seja, se riso é dentro, arriso é fora. Percebeu? Molinho. É isso que você tem aí no papel. Agora, o que a gente vai fazer? Vou jogar no slide e aí você vai acompanhar que a gente vai fazer um exercício. Vamos juntos. Acompanhe comigo. Vamos embora. Jogou. Repare. Primeiro detalhe importante, meu aluno. Este quadrinho que você tem aí feito de coração pelo seu amigo, você vai ter de dar uma olhadinha nele, tá? Olhar de coração, olhar direitinho. Então, repare. Repare bem. Então, você vai dar uma olhada nesse quadrinho mais bonitinho mesmo. Olha lá, ó. Verbo amar, conjugado no presente, perfeito, presente, no pretérito perfeito, mais que perfeito. Isso foi feito de coração pelo seu amigo. Isso é só uma questão didática. Então, tá aí. Eu botei aqui no slide só para dar o alerta. Tem de memorizar. Não há outro caminho. Me joga grandão, jogou grandão, olha lá. Você vai ter de decorar. Mas, Alexandre, pô, mas você não vai me ajudar? Não, vou. Continue assistindo aos blocos que você vai ver. Eu vou ajudar. Isso aqui é só um primeiro contato seu. Ok. Jogou no slide de novo. Aí, a gente vai passar aqui, ó. Além do verbo cantar, o verbo vender, que é um de segunda conjugação, e o verbo partir, que é um de terceira conjugação. Então, no papel, aqui tem o tal tempo, né? O modo subjuntivo também, né? Que a gente vai conjugar no modo indicativo e no modo subjuntivo. Vou falar mais sobre modo indicativo, modo subjuntivo, tempos verbais nos outros blocos, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá, vamos para o quadrinho. Repare, este quadrinho que você está vendo aí, meu aluno, você tem, né, na sua apostila, você tem em mão. Eu só coloquei para você ter um primeiro contato com o quadro das desinências, as chamadas desinências aqui, que caracterizam cada momento. As desinências que indicam o modo e cada um dos tempos. As chamadas desinências modo temporais. E daqui, ó, e na sequência, deixa eu mostrar a você as desinências ainda modo temporais e as desinências número pessoais. Então, repare só, vou voltar, preste atenção. Vou botar minha canetinha e agora vou ficar grandão. Olhe para mim. Esses quadrinhos que você tem em mão, tá aí com você, tá na sua apostila. Fique tranquilo, não é para você decorar agora. É o quadro com as desinências modo temporais de cada tempo e de cada modo, né?
e as desinências número pessoais. É só por uma questão de pesquisa. Quando você quiser pesquisar, você vai voltar ao quadrinho. Alexandre, mas no futuro eu vou ter esses quadrinhos na ponta da língua? Tenho certeza disso, pode ficar tranquilo, você vai ter. Por enquanto é só para visualizar. No futuro, de tanto você olhar, você acaba vendo, ok? Então nada de desespero. Por esse momento, você vai perpassar, você não vai criar raiz. Jogou no slide, acompanhe comigo. Então vamos aos exercícios. Esse é o detalhe mais importante neste momento. Primeira questão é: Thomas Jefferson pretendia que o bom jornalismo, aí de tanto você treinar, você vai saber o seguinte, que o ia, já que o verbo é pretender, verbo da segunda conjugação, caracteriza o tal pretérito imperfeito do modo indicativo. Isso com o tempo vai estar na ponta da língua. Um macete bom é, você bota assim, ó, antigamente ele pretendia. Se você meter a palavra antigamente, você vai conjugar o verbo no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pode ficar tranquilo, ó. Antigamente eu cantava, antigamente eu vendia, antigamente eu partia, tá? Então a palavra-chave para conjugar o pretérito imperfeito do modo indicativo é antigamente. Em qual das opções eu tenho o que ele fala? O verbo flexionado nos mesmos tempos e modo do sublinhado acima está também sublinhado em letra A. Deslizam? Não. Deslizam é agora, é presente do indicativo. Letra B. Haveriam? Não, é futuro do pretérito. Letra C. Ocorre? Ocorre agora, é presente do indicativo, tá michuruca. Letra D. Que sejam? Sejam é presente do subjuntivo. A gente vai trabalhar muito mais nos outros blocos isso. Letra E pode marcar. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. O era é o pretérito imperfeito do modo indicativo do verbo ser. Então, antigamente, eu era mais feliz. Ok? Então, nada de desespero. Isso aí é treino. Segunda questão, acompanhe. Uma tendência que já coroava, antigamente coroava. Coroar é um verbo da primeira conjugação. O var, quando no final do verbo da primeira conjugação estiver, pode ficar tranquilo, o antigamente vai caber. Tanto que eu falo, antigamente eu cantava. Então repare que o var caracteriza o tal do pretérito imperfeito do modo indicativo de novo. Ele quer saber em qual opção, ao mesmo tempo e o mesmo modo. Letra A, definia. Pode marcar. Antigamente eu definia, antigamente tu definias, antigamente ele definia. Olha o ia. Tá com dúvida, vai ao quadrinho de desinência modo temporal. Então, na letra A, nós temos o pretérito imperfeito do modo indicativo também. Letra B, acompanhe. O novo prêmio atenderia, o ria, vai gravando, é uma marca de futuro do pretérito. Depois você vai ter estudo na ponta da língua. Olha a letra C. Ou o que o contraria. Contraria é hoje. Se contraria é hoje, eu contrario. Tu contrarias, ele contraria. É presente do indicativo. Letra D. O leitor elegerá. Se elegerá é futuro. É futuro do presente. Está fora. Letra E. Ele contempla neste momento. Se contempla neste momento. É presente do indicativo. Vamos partir para a próxima questão. Na próxima questão, acompanhe comigo. No verso, onde é que há gente no mundo? Se o verbo haver tivesse sido conjugado no presente do subjuntivo, bota no papel, meu aluno. Para eu conjugar o presente do subjuntivo, eu tenho de usar a muleta que eu cante, que eu venda, que eu parta. Então, o verbo haver conjugado no presente do subjuntivo tem de usar a muleta que. É só botar o que. Ou seja, que eu, verbo haver, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Então pode marcar, é letra A na cabeça. Vai para a próxima, meu filho. Analise a forma verbal destacada no trecho a seguir e assinale a alternativa que apresenta a classificação adequada da forma verbal.
Portanto, mesmo que existam neste momento. Se é neste momento, eu existo, tu existes, ele existe. Nós existimos, vós existis, hoje eles existem. Ah lá, isso aqui é presente. Alexandre, mas quase que eu dou mole, hein? Eu sei, repare, você não viu o quê? Você sabe, quando você vira o quê? Você está no presente sim, danado, mas está no presente hipotético, no presente do subjuntivo. Você não pode esquecer isso. Me bota até grandão que essa é boa. Bota no papel. Para conjugar o presente do subjuntivo, a gente vai devagarzinho. Você vai ter de usar a muleta aqui. Que eu cante, que eu parta, que eu venda, que eu exista. Então, que eles existam, jogou no slide, acompanhe comigo, é o presentão do subjuntivo, é letra B, é B de bola. Vamos para mais uma, repare bem, que faz com que os estúdios apostem, repare, apostem, que eu, olha o que, danado, olha o que eu aposte, que tu apostes, que ele aposte. Que nós apostemos, que vós aposteis, que eles apostem. Então, se tem o que, olha a muleta aqui, estamos no presente do subjuntivo. Em qual das opções o presente do subjuntivo aparece? Letra A. As adaptações também viraram. Viraram é passado, é pretérito perfeito, está fora. Letra B. Que eu haja, que tu hajas, botou o que? Se botou o que é presente subjuntivo, pode marcar. Letra C. A indústria da adaptação tornou-se é pretérito perfeito, é passado, michuruca. Letra D, que essa tendência aparece, eu apareço, tu apareces, ele aparece agora, presente do indicativo, eu não quero. Letra E, programas de TV que fizeram, eu fiz, tu fizeste, ele fez, fizemos, fizestes, fizeram, é pretérito perfeito, letra E está fora. Botou no amigo grandão, não se desespere. Com o tempo, isso tudo que eu falei rapidinho é pretérito perfeito, é futuro do pretérito, é futuro do presente. Você vai ter na ponta da língua. Calma. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.